A educação em direitos enquanto pressuposto de democracia no Brasil e a importância da Defensoria Pública nesse contexto. Domingos Barroso da Costa. 1. Introdução. O presente estudo tem por objetivo analisar a relevância da educação em direitos enquanto pressuposto indissociável dos esforços de construção da democracia no contexto brasileiro. Nesse sentido, parte-se de um breve exame das peculiaridades históricas que concorreram e concorrem para definir o que hoje é o Brasil em termos sociais, políticos e, por que não, subjetivos. Mais precisamente, compreender a importância da educação em direitos na construção de uma verdadeira democracia no Brasil requer uma análise retrospectiva, que considere nosso passado de colônia, cabendo questionar em que medida a alienação decorrente de nossa experiência colonial ainda persiste e se apresenta como obstáculo ao acesso à cidadania por boa parte, talvez a grande maioria, de nossa população. Quanto a isso, importante ressaltar que a concepção de cidadania de que se parte na construção desta reflexão não se limita à mera consciência abstrata da existência de direitos. Muito além disso, a concepção de cidadania que está na base deste estudo e na construção argumentativa que o edifica tem por fundamento a vivência de direitos e deveres, que pressupõe sua apropriação por parte de sujeitos emancipados que deles se valham em seu discursar e agir no mundo, no exercício de afirmação de sua liberdade e igualdade em limites reconhecidamente legítimos. É, neste ponto, importante destacar que o compartilhamento de limites é imprescindível à coexistência de sujeitos livres e iguais, noção que se desvanece na mesma medida em que toda autoridade é posta sob o signo da suspeição numa sociedade de consumo que se expande a partir de uma concepção falseada de democracia, que retira seu frágil sustento da propalada crença no desmedido de liberdades e igualdades absolutas que terminam por se excluir, na medida em que não se contém diante de limites comuns. Costa, 2016. Mas nem só de olhares retrospectivos se elabora esta reflexão, até mesmo porque pela via da educação em direitos que antevemos a possibilidade de construir, no futuro, uma sociedade livre, justa e solidária, enfim verdadeiramente democrática, o que certamente requererá muito esforço e trabalho. Afinal, historicamente submetidos a toda sorte de impérios e autoritarismos, nossa democracia ainda é vacilante, de sofisticadas formas de conteúdo indigente, um corpo sem alma. Posto isso, entende-se que tratar de educação em direitos é cuidar dos meios de consubstanciar nossa democracia, possibilitando a emancipação de sujeitos que, ao se apropriarem dos direitos e deveres que os unem em sociedade para a partir deles discursar e agir no mundo, se convertem em cidadãos capazes de participar ativamente da construção de um futuro comum, segundo ideais e limites autonomamente assumidos como referenciais seguros de orientação para sua marcha civilizatória. Em suma, no contexto brasileiro, a educação em direitos há de ser tomada como elemento vital para a construção e desenvolvimento de uma verdadeira democracia, e é sob essa perspectiva que a abordaremos a seguir, destacando a importância da Defensoria Pública nesse percurso. 2. Sobre direitos e deveres, na Europa e no Brasil. Ao contrário do que se observa na Europa, nossa primeira matriz de conhecimento, as questões surgidas em torno da noção de direitos e deveres no Brasil são bem recentes. Também ao contrário do que se observa no velho continente, tais questões não foram aqui maturadas durante milênios, entre guerras e revoluções de toda ordem.
no que diz respeito a direitos e deveres tais quais os conhecemos e reproduzimos, só a Brasil após sua descoberta por Portugal, que, há pouco mais de 500 anos, juntamente aos demais padrões europeus de conhecimento e interpretação do mundo, cuidou de os impor direitos e deveres a nós, então selvagens, carentes de salvação e, logo, de civilização. Em outras palavras, assim como nosso próprio nome e tantas outras características que hoje definem o que é o Brasil, nossos direitos e deveres sempre nos foram dados ou impostos segundo padrões alienígenas, sendo difícil identificar no ordenamento pátrio algo que seja verdadeiramente nosso, de fato original. Sabe-se que a própria noção de direitos fundamentais somente floresceu após milênios de história e desenvolvimento do que se entende por civilização ocidental, como resultante de um conjunto de influências e vivências que reportam a Grécia Antiga, passando pela superação das trevas medievais e pelo Renascimento até alcançar a racionalidade iluminista, pela qual o sujeito pode se conceber como individualidade autônoma em relação ao corpo social que até então ditava seu destino. Pode-se apontar o iluminismo, portanto, como a base filosófica inspiradora de diversos movimentos que tiveram a Revolução Francesa, 1789, como exemplo mais emblemático, por intermédio dos quais a liberdade individual foi afirmada em face dos poderes absolutos do Estado. Tomasse a Revolução Francesa, assim, como marco fundamental de surgimento e expansão do modelo de Estado de Direito segundo hoje o concebemos, ou seja, como uma estrutura de poder que se autolimita pelo direito que impõe, então, tanto a si quanto ao corpo social. É pelo Estado de Direito que o exercício do poder político encontra limites objetivos, em superação ao absolutismo com que se expressava nos regimes superados, bem como em proteção ao indivíduo e sua liberdade em face do aparato estatal. É de um recuo do Estado que se diz, de uma redução de sua margem de intervenção com a consequente ampliação das liberdades individuais. Trata-se da realização de um paradigma político liberal que, se por um lado possibilitou os maiores avanços científicos na esteira da expansão capitalista, por outro favoreceu o agravamento das desigualdades entre os indivíduos, os detentores do capital e dos meios de produção se locupletando daqueles cuja sobrevivência passou a depender do salário que lhes era pago em troca da alienação de sua força de trabalho. E uma tal desigualdade não demorou a produzir efeitos. Igualados e reunidos em torno da exploração e da miséria que lhes eram impostas, o proletariado não tardou a se organizar em busca de melhores condições de trabalho e maior participação política. O movimento desses indivíduos convertidos em massa pela condição miserável em que viviam e se aglomeravam nas cidades industrializadas expressou-se por seguidas insurreições, marcadamente organizadas em torno de ideais ditos socialistas, que tinham por objetivo máximo assegurar a igualdade entre os indivíduos. Para além das revoluções mexicana e russa do início, primeiro quartel, do século XX, os movimentos organizados de trabalhadores foram responsáveis por grandes transformações políticas, com importantes reflexos sobre o paradigma dominante de Estado de Direito, notadamente o liberal, até então. Refere-se, pois, à inclusão dos direitos sociais dentre aqueles tidos como fundamentais, a exigirem uma maior intervenção do Estado no sentido de assegurar efetiva igualdade, isonomia, entre os cidadãos. Em suma, o foco já não se dirigia à garantia de liberdade ou a previsões formais de igualdade. Como resultante dos movimentos socialistas,
observou-se uma maior e efetiva intervenção do Estado no sentido de assegurar aos indivíduos o acesso igualitário às condições básicas de desenvolvimento pessoal e afirmação cidadã. É a esses movimentos, portanto, que se deve atribuir a inclusão nas constituições dos direitos trabalhistas, do sufrágio igualitário e universal, bem como dos direitos sociais em geral, como é caso dos relativos à educação e à saúde. Mas as consequências do clamor pela maior intervenção do Estado como forma de mitigar a desigualdade social e seus graves efeitos disruptivos não se resumirão ao reconhecimento de novos direitos fundamentais. Foi no contexto de uma Europa fragilizada pela Primeira Guerra, de 1914 a 1918, que ganharam força os movimentos totalitaristas alemão-nazismo e italiano-fascismo, os quais almejavam a dominação mundial e se afirmavam pelas atrocidades que marcaram a Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma maior intervenção do Estado na economia, New Deal/1932, esteve na base da política necessária à superação dos efeitos deletérios da crise de 1929, que tem como referência principal a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Embora distantes geograficamente da Europa e dos efeitos imediatos da Primeira Guerra, os Estados Unidos, portanto, também atravessavam um período crítico cuja solução passou pela intervenção do Estado em setores antes dirigidos exclusivamente pela livre iniciativa, no que se refere à política que sustentava o welfare state, Estado do bem-estar social, norte-americano, a qual se distinguiu por medidas como a abertura de linhas de crédito, de postos de trabalho, a fiscalização de preços e o controle de salários, dentre outras. Foram essas medidas que possibilitaram o reaquecimento da economia estadunidense e serviram de modelo para diversos países europeus no período de reestruturação e franco desenvolvimento que sucedeu à Segunda Guerra, também conhecido como os 30 Gloriosos, de 1945 a 1975. Note-se que o estado do bem-estar social caracterizou-se e caracteriza-se como um meio-termo entre os paradigmas do Estado liberal e do Estado social, uma vez que pressupõe uma intervenção estatal moderada em questões de importância estratégica, como é o caso do controle do mercado, da regulação da previdência, além do estabelecimento de um rol de direitos e garantias fundamentais capazes de equilibrar liberdade e igualdade, protegendo as liberdades individuais em face do Estado ao mesmo tempo em que assegura os espaços de primazia do interesse público frente à iniciativa privada. Justamente nesse contexto de reestruturação pós-guerra é que se apresentou ao mundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que representou significativo marco simbólico a partir do qual fosse recusada legitimidade a qualquer ato que repetisse ou se assemelhasse às barbáries nazifascistas, que recusavam humanidade a um significativo número de pessoas e, até mesmo, a nações e povos inteiros. Não por acaso, portanto, a partir da Declaração de 1948, a dignidade da pessoa humana foi alçada à condição de referencial hermenêutico máximo de todas as constituições de inspiração democrática e humanista no Ocidente, em resgate às lições kantianas iluministas, portanto segundo as quais o ser humano é impassível de instrumentalização ou apropriação, tratando-se de verdadeiro fim em si mesmo, dotado de dignidade e, por isso mesmo, retirado do plano das coisas substituíveis próprias ao mercado.
com exceção dos estados que adotaram matrizes comunistas ou autoritárias. Quanto a estes, destacando-se as ditaduras estabelecidas nas Américas do Sul e Central, o espírito da Declaração de 1948 prevaleceu em boa parte do Ocidente por muito tempo, só vindo a sofrer ébalos na década de 80 do século passado, quando a expansão capitalista passou a exercer considerável pressão por uma economia globalizada e um mercado livre da intervenção estatal. Trata-se do avanço das políticas denominadas neoliberais que, sem sombra de dúvidas, atingiram em cheio os países em desenvolvimento, fragilizando sua soberania e aumentando sua dependência econômica e industrial em relação àqueles desenvolvidos. A queda do Muro de Berlim bem representa a força com que o neoliberalismo ganhou o mundo, fazendo ruir os últimos símbolos que sustentavam a divisão do mundo em dois blocos, capitalista e comunista. A partir de então, os obstáculos à franca expansão do capitalismo foram se esvanecendo, cedendo às pressões políticas exercidas especialmente pelos países desenvolvidos no sentido da globalização de um modelo econômico que preconiza um mercado livre de regulamentação especialmente para os outros países, ditos subdesenvolvidos, que se tornaram colônias consumidoras do excesso produzido pelos países desenvolvidos. Como se observa, todas essas transformações sociais e políticas, avanços e retrocessos foram forjados ao longo de séculos, concretizando-se sempre ao custo de muito amadurecimento e toda sorte de lutas, ao ponto de se arraigarem no inconsciente daqueles que os conduzirão e concluirão. Noutros termos, e em quaisquer circunstâncias, disse de direitos e de deveres conquistados pelo esforço de gerações, que, nesse percurso, terminaram por se inscrever na cultura daqueles povos, que os têm como parte de sua própria vida, instrumentos que compõem seu discursar e agir no mundo, ou seja, sua vida política. Se na Europa a conquista de direitos e de deveres foi vivenciada e galgada a partir de muitas lutas e sangue derramado ao longo de séculos, no Brasil, esse processo foi abreviado, podendo ser atribuído menos ao clamor popular que a importações e concessões das elites que se alternaram no monopólio das instâncias decisórias e que viram na concessão de direitos individuais, sociais e políticos uma forma de se manter no poder e conter as insurreições que se anunciavam. Dito de outro modo, em nossa história de colonizados, as previsões formais de direitos sempre concedidos pelos donos do poder, segundo padrões estrangeiros, se anteciparam à sua conquista substancial pela atuação política e organizada do povo, de modo que a própria consciência cidadã restou prejudicada em relação à população em geral. A própria Constituição de 1988 está inserida nesse circuito em que a concessão de direitos funciona como verdadeira profilaxia ante o risco de agravamento do mal-estar social e a possibilidade de insurgência organizada. De seu rico texto, que vem à tona após 2 décadas de mordaça imposta por uma ditadura militar, extraem-se os direitos e deveres, as garantias e os instrumentos forjados ao longo de séculos de uma evolução política que se fez por períodos de guerra e paz, bonança e miséria, união e fragmentação no continente europeu e, em certa medida, nos Estados Unidos. Pelas formas de nossa Constituição, portanto, foram-nos concedidos, de uma só vez, direitos individuais que somente se concretizaram com a Revolução Francesa ao custo de muita guerra e filosofia, direitos sociais resultantes de seguidas revoluções industriais ao preço de muita miséria e mobilização popular, direitos próprios de um estado do bem-estar social e, por fim,
até mesmo os direitos coletivos e difusos frutos de um amadurecimento histórico e da sofisticação do pensamento jurídico em relação à própria condição humana no mundo que habita, considerado o aumento da complexidade das sociedades e das infinitas relações que as constituem. Toda essa carga simbólica, toda essa história juridicamente sintetizada, tudo isso foi-nos concedido de uma só vez, de modo que, mesmo após quase 30 anos, ainda não sabemos ao certo com o que estamos lidando. Vive-se, no Brasil, uma falácia democrática incapaz de conter antigas formas de autoritarismo prontas a se reorganizar e emergir ante a mínima ameaça a seu monopólio do poder. Costa, 2016. E se já não há ambiente para a tomada das ruas com fuzis e tanques, basta um rearranjo de interesses que una os grandes meios de comunicação e as elites macas de confiança popular para que a opinião publicada se revista da condição de opinião pública e, assim, dê ares de legitimidade à interpretação e aplicação seletivas da lei como se dá com a lei penal, por exemplo, de modo que as regras do jogo sejam mais suavemente desconsideradas e reordenadas segundo o interesse de poucos. Mas isso só é possível porque, como destacado, nossos direitos e deveres, enfim, nossa democracia não constitui uma conquista amadurecida, mas uma espécie de concessão abstrata, um benefício que pode ser tomado a qualquer tempo. A maioria da população brasileira, social e economicamente desfavorecida, não tem como seus os direitos e os deveres que lhes são assegurados pela Constituição, de forma que os busca como favores e, muitas vezes, até mesmo como vantagens, e não como um meio político de se afirmar no mundo, pelo qual somos todos e cada um responsáveis. Sem dúvidas, em se tratando de Brasil, contribuiu muito para essa alienação a forma equivocada com que se vendeu a ideia de cidadania nos últimos tempos, a partir de símbolos que induzem a confusão de seu conceito com reles capacidade de consumo. Apesar de louváveis progressos em termos de redução da desigualdade social e fomento ao desenvolvimento de diversas ordens, o que não se resume a programas de combate à miséria e inclui incentivos substanciais à atividade empresarial, os últimos governos ditos de esquerda alimentaram-se da confusão entre condição cidadã e capacidade de consumo. Assim, ao invés de assegurar a todos, com igualdade, o acesso às condições mínimas de participação política, que pressupõe capacidade de interpretar e transformar o mundo pelo discurso e pela ação, nos últimos anos, o governo federal dedicou-se especialmente, e por razões não puramente nobres, à ampliação de todo tipo de linhas de crédito, o que produziu efeitos significativos em setores que vão da moradia à educação de nível superior, passando pelo acesso a bens como eletrodomésticos e automóveis. Não se questiona o quanto, numa sociedade de consumo, a capacidade de consumir é capaz de igualar as pessoas. Costa, 2009. Mas é também certo que essa igualdade é superficial e que o fomento do consumo pelo Estado, se é capaz de anestesiar alguns mal-estares sociais, é também um paliativo que não detém o agravamento de suas reais causas, com especiais efeitos no contexto brasileiro em que, consoante exposto, tais como as linhas de crédito e os fins a que visam a casa, a geladeira, a TV, o carro, a empresa. Direitos e deveres são tidos como vantagens dadas, e não como garantias políticas conquistadas. Afinal, em breve metáfora que bem representa a própria realidade do Brasil em termos de democracia, cujo conceito e conteúdo jurídico são tomados de empréstimo junto a nossas antigas metrópoles,
não adianta chegar à universidade sem que saiba interpretar um texto, assim como não se começa a construir uma casa a partir do telhado. Note-se que não são exclusivos do Brasil os prejuízos políticos decorrentes de uma progressiva intervenção estatal em campos e questões antes exclusivamente privadas, como é o caso do fomento ao consumo ou que reclamavam uma efetiva atuação política do cidadão, na promoção do debate e na busca por soluções adequadas, considerando suas responsabilidades e a de seus pares pela construção e conservação do laço social. Em seu A Democracia contra Ela Mesma, 2009, Marcel Gauchet trata desse fenômeno, denunciando os efeitos de uma expansão democrática ou supostamente democrática que culminou com a assunção, pelo Estado, de iniciativas e papéis que antes cabiam aos cidadãos, ensejando um individualismo sem precedentes e um consequente apassivamento político por parte da população, em situação que, ao final, só pode ser considerada contrademocrática. Está-se, então, diante de um paradoxo ainda que aparente que, se produz efeitos graves e disruptivos nos países estruturados em democracias maduras, trata-se de fenômeno ainda mais devastador em contextos de democracias recentes, sem arrimo histórico e cultural, e, justamente por isso, frágeis e vacilantes, como é o caso do Brasil. Pois é o monopólio conquistado pelo Estado em matéria de estabelecimento e de manutenção do laço social que concede ao indivíduo a liberdade de não ter que pensar que ele está em sociedade. O indivíduo liberal, em direito de ignorar sua inscrição coletiva, é um produto do avanço da instância política, que faz o trabalho para ele. É nesses termos e nessa base que faz sentido falar de um triunfo cultural do modelo de mercado em nossas sociedades. A produção implícita do laço social pelo Estado permite que o liame social explícito não seja mais vivido senão como um efeito global de agregação de ações onde cada qual tem em vista apenas suas vantagens e interesses. Tal como aparece para os indivíduos desincumbidos de sua carga, o laço social é uma resultante, não é uma responsabilidade. Gauchet, 2009, p. 245-246. É por tudo o que até aqui se expôs que, especialmente no contexto brasileiro, a educação em direitos é de ser compreendida como pressuposto indissociável de uma verdadeira democracia. Afinal, se não contamos com milênios de história capazes de inscrever os direitos e deveres próprios de uma democracia em nosso inconsciente político, para construí-la, dependemos de grandes investimentos na educação em direitos, instrumento que, se não é o único, parece ser o mais eficaz em, a médio e longo prazo, conferir substância às formas democráticas delineadas na Constituição de 1988. Certo é que, sem um trabalho sério de educação em direitos, a população brasileira jamais estará apta a transformar os direitos que entende como concedidos em verdadeira conquista, o que envolve um trabalho de conscientização e apropriação desses direitos ao ponto de o indivíduo ser capaz de instrumentalizá-los em seus esforços políticos de transformação de sua realidade subjetiva e social, convertendo-se, assim, em cidadão, responsável tanto pelo seu futuro, quanto pelo da sociedade que integra. Até lá, o que se tem e se terá é a reprodução da servidão voluntária, Laboete, 1999, e dos padrões colonizados em que a liberdade é recusada e transferida a um pai forte capaz de administrá-la em nome daqueles que abrem mão de sua autonomia. 2.1 Educação em Direitos e Defensoria Pública.
Em resumo, o debate gira em torno da necessidade de se construir conteúdos para as formas previstas em nosso ordenamento, o que, segundo se defende e por todas as razões até aqui expostas, exige atenção e investimentos voltados à elaboração e desenvolvimento de um projeto sério de educação em direitos. Considerando as estruturas institucionais trazidas e harmonizadas no texto da Constituição de 1988, quando se pensa ou se diz de educação em direitos, é o trabalho da Defensoria Pública que se eleva ao primeiro plano. Isso porque, dentre outros motivos, é a Defensoria Pública que cabe assegurar acesso à justiça, o direito a ter direitos. A parcela da população que não tem condições de custear as despesas de um processo ou de pagar por serviços advocatícios, parcela que, segundo o censo de 2010, se estima em cerca de 80% da população brasileira, apenas levando em conta os parâmetros de vulnerabilidade econômica, Moura et al., 2013, justamente por essas razões, é pela atuação e acolhimento da Defensoria Pública que essa parcela da população terá seu primeiro e efetivo contato com direitos e deveres saídos da abstração. Tanto na forma de tutela e garantia, quanto na forma de privação de bens ou liberdades. É por intermédio da Defensoria Pública que indivíduos historicamente alijados das instâncias decisórias podem fazer-se cidadãos e postar-se ativamente em busca de seus direitos, doravante já não enclausurados ao apassivamento da condição de réus. Por essas circunstâncias e nesse contexto, a educação em direitos é atribuição formal da Defensoria Pública, tal como se extrai do art. 134 da CFI, mais destacadamente do inciso 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 80/90, tratando-se de função que também se manifesta nos incisos I e 2ª do mesmo dispositivo, dentre outros. Na Constituição de 1988, portanto, a Defensoria Pública se destaca como aguilhão de um devir democrático, instrumento indispensável à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a educação em direitos apresentando-se como elemento que deve permear toda a sua atuação. Algo de novo que se despontou em meio às estruturas tradicionais de poder, com potencial para instaurar um novo equilíbrio entre elas, a partir de novas dinâmicas que pressupõem a difusão da cidadania e a maior participação das parcelas menos favorecidas social e economicamente da população nas instâncias decisórias, o que resulta em redução dos níveis de desigualdade social e no fortalecimento das bases necessárias à construção de uma verdadeira democracia. Apesar dessa mentalidade colonizada, às vezes algo de novo surge. É o que se pode afirmar em relação à criação da Defensoria Pública e à alocação constitucional de suas funções como essenciais à justiça, cf. art. 134 e 135. Sem qualquer pretensão de originalidade, uma vez que se trata de instituição presente em boa parte da América Latina, certo é que, nos moldes em que aqui estabelecida, a Defensoria Pública rompe com o circuito que se pode afirmar clássico de poder, emergindo como instrumento de suma relevância para a redução das desigualdades sociais e expansão da cidadania. Santos, 2011, p. 32. Noutros termos, em nosso contexto historicamente marcado por uma abissal distância entre aqueles poucos que para si conservam o poder e aqueles muitos outros que a ele não têm acesso, eleva-se a Defensoria Pública como instituição guardiã dos fundamentos de nosso Estado democrático de direito, cf. art. 1º,
e indispensável ao alcance de seus objetivos. Cef. Art. 3º. Costa, Godoy, 2014, p. 74. A Defensoria Pública é, pois, a instituição à qual cabe principalmente o trabalho de construir e difundir uma consciência cidadã independente da carga cultural que em outros países foi capaz de inscrever a ação política no inconsciente social. Sem dúvidas, um trabalho hercúleo e impensável a curto prazo, mas que é prioritário e inadiável, não podendo se descurar do estudo de meios pelos quais se efetive e também supere o apassivamento político denunciado por Gauchet, 2009, característico da contemporaneidade ocidental. Mas, especificamente quanto a isso, a solução não parece distante ou impossível, desde que se conjugue o trabalho de educação em direitos com aquele voltado à solução de conflitos por meios que transcendam a jurisdição e se mostrem mais adequados à realidade dos cidadãos envolvidos. Além do efeito imediato, aparente e salutar de desafogo ao judiciário, o fomento à solução de conflito por meios que transcendam a jurisdição constitui verdadeiro movimento de incentivo ao engajamento político, na medida em que resgata o conflito e todo o seu potencial de transformação democrática das mãos do Estado e de seu monopólio heterônomo, devolvendo-o a seus verdadeiros titulares, que devem por ele responder. Note-se aí, uma dinâmica de resgate do conflito e de apropriação do direito pelas partes que devem participar democraticamente, em concurso, para o alcance de sua solução, que deixa, então, de ser alienada a uma instância terceira centralizadora, de modo que o poder é, assim, devolvido e exercido pelo cidadão, que então deve se assumir e se conduzir como sujeito livre e autônomo, responsável por suas decisões. Ou seja, na medida em que possibilita ao sujeito valer-se do direito para reger-se em suas relações e transformá-las pelas vias legítimas com destaque para a possibilidade de solucionar extrajudicialmente seus conflitos, consoante anteriormente exposto, a título de exemplo, a Defensoria Pública assegura-lhe condições de alcançar a cidadania, orientando-o na transição de uma situação apassivada, sempre à espera de concessões do Estado, para uma postura ativa de apropriação dos instrumentais jurídicos do poder para transformá-lo de dentro de seu próprio sistema de poder. Costa, Godoy, 2014, p. 90. Mas ainda há o que ressaltar no que concerne aos substanciais ganhos políticos que se apresentam pela solução de conflitos por meios que transcendam a jurisdição. Nesse sentido, nunca é demais lembrar que o direito posto é elaborado e interpretado por uma pequena parcela da população que, ao menos no contexto brasileiro, mais representa os interesses da elite dominante que os da maioria do povo, ainda mantida à margem das instâncias decisórias. Não se pode perder de vista, portanto, que o direito vigente e os meios por ele disponibilizados para a solução das controvérsias melhor se aplicam à realidade daqueles que o elaboram. Costa, Godoy, 2014, mostrando-se, por outro lado, desconectados das situações vivenciadas por uma grande parcela da população que ainda vive na informalidade em sentido amplo, com respostas inadequadas e ineficazes para os inúmeros problemas enfrentados cotidianamente por essas pessoas. Nessas circunstâncias, conclui-se que a via extrajudicial, além de se abrir à criatividade e, logo, a possibilidades de solução mais adequadas às controvérsias e à realidade de seus protagonistas, pode, ao fim e ao cabo, não ser apenas o melhor,
mas o único meio capaz de acomodar determinadas situações que transbordam as formas jurídicas e nelas não encontram a tutela apropriada. Costa, Godoy, 2014. O fomento à solução de conflitos por meios que transcendam a jurisdição remete, assim, a esforços de vivificação do direito, ao reconhecimento de que as formas terminam por se resumir à letra morta se não se deixarem atravessar pela realidade que as anima e justifica. 3. Considerações finais. Ao final do estudo proposto, entendem-se demonstradas as razões pelas quais, no contexto brasileiro, a educação em direitos apresenta-se como condição imprescindível à construção de uma verdadeira democracia. Pelos mesmos motivos, tem-se como atestada a importância fundamental da Defensoria Pública nesse percurso. Por certo, refere-se a uma defensoria pública ciente de suas funções essenciais no que concerne à constante reafirmação dos fundamentos de nossa República, art. 1º da CF, e de sua destacada missão quanto à concretização de seus objetivos, especialmente no que respeita à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com o renovado compromisso de erradicar a pobreza, combater a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, art. 3º da CF. Trata-se de ou sonha-se com uma defensoria pública que se saiba diferente das demais instituições e funções essenciais ao sistema de justiça, e que assim se mostre capaz de fazer valer toda a fertilidade dessa diferença, lançando novos olhares e buscando novas soluções para os históricos problemas e as cristalizadas desigualdades que constituem o que é o Brasil. Enfim e simplesmente, sonha-se com ou trata-se de uma defensoria pública que se reconheça e que seja reconhecida como essencial à construção de um Brasil melhor, sabendo-se que, se assim é e se assim for, já estaremos alguns passos adiantado na marcha sem chegada que tem por horizonte a conquista substancial de direitos e da autonomia cidadã no trabalho de construção de uma verdadeira democracia. 71. 72.